A gente falava no bloco anterior do mercado internacional. E em relação ao Brasil, que medidas o Brasil vem tomando e adotando nos últimos tempos que estão também virando o olhar das empresas para essas oportunidades no setor ambiental também? O mercado brasileiro está em pleno desenvolvimento. A gente, ano passado, teve a emissão dos primeiros títulos nacionais. A gente teve empresas como a Suzano, que foram mostradas no VT, e a gente começou o ano de 2007 com a emissão da Fibria. Então, assim, a gente tem um potencial de mais ou menos cerca de 3 bilhões de dólares guardados dentro do país, em setores como agronegócio, transporte e energia, que a gente precisa direcionar para alavancar esse mercado e circular todo esse capital. É muito importante trabalhar não só na ponta das empresas, mas trabalhar na ponta dos investidores brasileiros, né? Então a gente quer que as empresas brasileiras vendam seus títulos aqui no mercado doméstico. Nesse sentido, no fim de 2016, a CITAL, em parceria com o PRI, que é o Princípios para Investimento Responsável, apoiados pela ONU, e a Climate Bonds Initiative, desenvolveram uma iniciativa que foi uma carta de investidores brasileiros, que foi assinada por 6 grandes investidores brasileiros que gerenciam 1,6 trilhão de real, né? Não falei errado não, é trilhão mesmo. E basicamente esses 6 investidores declararam através dessa carta que eles estão interessados em comprar títulos verdes, então que eles estimulam, incentivam que as empresas e outras instituições emitam esses títulos. Então a gente, né, para ter um mercado, precisa ter oferta e demanda, então a gente está trabalhando aí nas duas pontas. Né? Exatamente. E esse, assim, o desconhecimento é muito grande, né, a respeito dessas oportunidades no mercado. A gente já falou de fóruns, de cartas também para que as empresas comecem a olhar essas oportunidades. Em relação ao diálogo com o governo e com a sociedade como um todo, né, que pode também, eventualmente, ser beneficiada com esses investimentos. Como é que tem sido esse trabalho? Dentro dos CBEDs, a gente tem feito esse trabalho muito forte em termos de workshop. Então, atuando com os nossos parceiros, a Febraban, que representa, né, os bancos brasileiros, atuando também somos parceiros do CBI, que é o Climate Bonds Initiative, o apoio técnico da CITAL, os nossos associados são empresas e bancos, seguradoras. Com esse grupo e a construção coletiva desse grupo, com publicações, cartilhas, sites, blogs, tentando traduzir a linguagem para o público atuante, para os atores do mercado. Então, atuando muito com a comunicação do conteúdo, é a forma de atingir os atores, né, e dar o start para a movimentação. O que a gente tem visto é que as instituições do Estado e os reguladores têm se interessado pelo assunto, então eles estão presentes em alguns fóruns e alguns eventos, né? Então já estivemos aí com pessoas do Ministério da Fazenda, do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, né? O BNDES está sempre presente também, e a gente espera que, né, ao aprender sobre o assunto, se decida qual vai ser a estratégia de apoio, né? Mas a gente também tem que pensar por um outro lado que esse é um mercado muito novo, o conceito ainda está se desenvolvendo, então a gente precisa ver um pouco mais de atividade antes de regular. Até para poder, né? Precisa testar alguns modelos diferentes com bastante flexibilidade, né, para eventualmente lá na frente ter algum tipo de regulação ou incentivo. Agora, quanto mais essa construção for conjunta, melhor, quer dizer, desses olhares todos atuando para poder construir uma melhor legislação, algo que de fato vai regular sem atrapalhar, sem fazer com que isso seja um entrave. Exatamente. Só o que é bom ressaltar também, toda a emissão, né, todo o processo de emissão de um título verde hoje no Brasil, ele não propõe nenhuma alteração de regulação. Então, é um processo que empresas e instituições financeiras já estão habituadas a fazer. Não tem uma mudança, não precisa mudar nenhum processo. É basicamente direcionar para o investimento verde. Mas basicamente também você está dialogando com quem investe nesse setor, com quem vê essa questão socioambiental como uma oportunidade também de crescimento e de retorno, olhar para esses títulos com outro olhar, né? O que a gente tem escutado dos bancos que distribuem os títulos aos seus clientes, né, sejam clientes, pessoas físicas ou investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de investimento, é que existe
uma boa vontade, né, desses investidores com os títulos verdes, mas eles ainda não sabem diferenciar o que é verde do que não é, então o que eu estou comprando exatamente, né? Então precisa ainda de um trabalho forte aí de educação com esses investidores no geral, e a gente vai conseguir isso quando tiver mais títulos no mercado para serem comprados, comparados, né? Então acho que é um processo natural. E esses títulos, na verdade, emitidos aqui podem ser comprados também lá fora? Você escolhe uma jurisdição para emitir, né? Mas assim, se tem um investidor estrangeiro que tem algum tipo de atuação no Brasil e ele está disposto a comprar um título em reais, ele pode fazê-lo, né? Algumas empresas preferem emitir fora do país porque elas emitem em dólar ou emitem em euros, e aí são títulos mais direcionados para os investidores estrangeiros mesmo, que não necessariamente vão comprar só Brasil, eles estão comprando uma cesta diversificada de títulos internacionais. Hoje a Suzano e a Fibria que começaram a fazer isso no Brasil, tem outros? A primeira empresa na verdade foi a BRF. Ela foi a primeira empresa em 2015 a emitir o título verde, aí foi seguida pela Suzano. A Suzano fez 2 emissões. E o ano a gente começou com a Fibria, que eu já citei. Uma coisa que é importante a gente ressaltar quando a gente estava falando da questão do verde, de como saber se o meu projeto é verde ou não, a emissão de títulos verdes tem uma etapa que chama avaliação externa, que é exatamente uma terceira parte não interessada no processo, que ela olha para o seu projeto e avalia, te orienta, te dá uma opinião em relação a quão verde e se realmente é verde aquele seu projeto. A gente na Citaui tem participado de várias dessas operações e feito essas avaliações verdes, né? Fizemos uma delas para a Suzano Papel e Celulose. O que eu posso dizer é que o mercado está bastante ativo na área de energia renovável. Então na Citaui nós já fizemos, estamos em processo, né, de fazer 4 avaliações no setor de energia renovável, então esperamos que saiam pelo menos 4 títulos verdes aí nos próximos meses. Que é uma notícia excelente, né? Justamente é um setor que hoje está todo mundo olhando para ele e esperando que haja uma sinalização do governo, no governo federal, né? No sentido de ser mantido, os investimentos na área de renováveis continuarem a acontecer, apesar da crise e claro, da maneira como o Brasil está... Um movimento que deu uma esfriada no mercado de energia renovável ano passado foi o cancelamento do leilão. Então, no dezembro do ano passado, 2 semanas antes do leilão, o governo cancelou o leilão de energia renovável. Então, as empresas que estavam com esse apetite deram uma desanimada, digamos assim. Mas ouvindo agora o Gustavo contar sobre essas 4 potenciais emissões, já me mostra um caminho que está alinhado com o que a gente vem conversando. Porque talvez seja uma questão de timing, mas é um setor que vai crescer, né? Que a gente vê como tendência no país que cresça, porque a energia está cara e as pessoas estão começando a pensar o que a gente pode fazer como alternativa. Exato. A energia renovável vem crescendo muito, principalmente quando a gente olha não só para a forma de gerar energia, né? A gente vê a energia solar crescendo tanto em lugares perto da gente, né? Em prédios comerciais, em prédios públicos, em escolas, e barateando a energia para quem usa. Apesar de você não comprar de um terceiro, você consegue gerar a sua energia, enfim, não a ponto de emitir um título verde, mas mudando um pouco essa consciência e esse direcionamento dos investimentos. Mas isso que você levantou é um ponto importante, né? Um título verde ele precisa ser emitido por uma companhia de porte um pouco maior ou um banco que tem uma carteira de projetos para financiar. Então a oportunidade, por exemplo, para projetos de energia renovável de pequeno porte é que eles sejam empacotados de alguma maneira dentro de uma carteira de um banco ou de uma carteira de uma companhia de grande porte. E aí esse banco ou essa empresa emitem o título com base nessa promessa de pequenos projetos. Então é assim que a gente vê a maneira como os recursos de títulos verdes vão chegar nas pequenas empresas e nos pequenos projetos, através da agregação de carteiras. Né? Que você falou é importante, porque sinaliza que há um caminho, né? A gente estava falando de grandes empresas, mas também na agregação a gente consegue também chegar aos pequenos e aí colocá-los também dentro dessa grande oportunidade que é investir nesse setor e na melhoria também dos processos internos das empresas, né? Precisam se adaptar, já que a gente tem uma urgência aí, que é justamente conter o aquecimento global. Exato. Não, com certeza. Um dos grandes objetivos
assim, na verdade não dos objetivos, mas como a gente vê a importância dos títulos verdes, é exatamente de direcionar o investimento que hoje não está em projetos verdes para os projetos verdes, para que a gente possa ir para o que chamamos de economia de baixo carbono ou uma economia limpa, uma economia mais verde. Assim, o olhar é no longo prazo. E quanto mais a gente tiver investidores interessados nesse tipo de projeto, né, o que a gente faz no final das contas é mudar os preços relativos, né? Então, se na lógica da empresa, né, ela pode fazer um projeto verde, talvez custe menos o custo do financiamento, ou ela vai ter mais acesso a financiamento, ela vai começar a mudar o comportamento dela, né? Então, é essa a ideia que a gente tem no longo prazo com esse mercado. Não olhar como gasto, mas sim como investimento. Olhar como investimento. Com certeza. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Laura. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Mande sua mensagem para o WhatsApp para o 21 98890 4709. E se você quiser acompanhar esse e outros programas, é só acessar o nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.